Esta conversa é para você que está com problemas, para você que já desistiu de tudo, para você que acha que não tem mais jeito. É exatamente para você. É com você, que não sou eu quem está falando. É o próprio Deus que quer falar com você através da palavra dele. Eu só vou repetir o que ele escreveu para mim e para você. Eu não sei quantas pessoas agora, nesse instante, estão vendo esse vídeo, mas de uma coisa eu tenho certeza: muitas pessoas, não são poucas pessoas, que estão vivendo um dia de cão. Foi um dia ruim. Aconteceu tudo aquilo que nem você imaginava, acabou acontecendo. Talvez você não chegue pertinho ao que aconteceu com Jó, que perdeu tudo de uma única vez, inclusive os filhos. Mas a dor é intensa. Ninguém gosta de sofrer. É por isso que eu quero falar para você. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa conhecer esse Deus poderoso que nós conhecemos. Eu não vou nem falar para você do milagre que Jesus morreu e ele voltou vivo e salvando a todos nós. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar para você que se você conhece Deus, todos os seus problemas serão resolvidos, de tudo que você precisa. Não do que nós sonhamos, mas do que realmente nós precisamos. Se nós entregarmos nas mãos do Senhor, vai dar tudo certo no tempo dele. A principal coisa que nós não devemos fazer é justamente agora, que está tudo ruim, nós vamos lá e jogar a toalha. Ou, pior ainda, começar a reclamar de tudo aquilo que aconteceu. É isso que o inimigo quer, que você faça isso. Que você faça qualquer coisa menos conversar com o Espírito Santo. Aí você vai esquecer do Deus Todo-Poderoso que te ama, que deu o único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Não é só você que sofre. Muitas pessoas sofrem, mas a diferença é como você enfrenta o problema. Como é que você toma o remédio para você não sofrer com a dor, principalmente espiritual. E é sobre isso que eu quero falar para você. Você precisa conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Você precisa começar a andar na presença de Jesus Cristo. Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Porque quando você fizer isso, deixar de reclamar, deixar de se achar um pequenino, se achar que não tem mais nada para você, para sua vida, que você nasceu para ser um perdedor. É tudo mentira da parte do inimigo. Então vou mostrar para você a partir de agora por que vale a pena você acreditar no Senhor o tempo inteiro, mesmo que tudo esteja pior. Muitas vezes nós não conseguimos ver como nós temos aquela clareza que é necessária nesses dias ruins. Mas se você deixar uma vezinha só, deixa uma vezinha só, uma chance para que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração, você vai ver
vai mudar tudo. Agora eu estou convidando você a ler alguns versículos. E você vai, se você ler isso, você vai concordar comigo. Deus é poderoso. Deus te ama. Deus está do teu lado. Vamos lá então? Eu quero que você leia o livro de Daniel, no capítulo 3, dos versículos 19 ao 30. O que foi que aconteceu ali? 3 amigos de Daniel foram condenados, eles foram jogados numa fornalha. A Bíblia diz que o rei mandou 7 vezes mais aquecer a fornalha. Prenderam e jogaram esses 3 homens no fogo. A mesma Bíblia diz que eles não sofreram nada. E o próprio rei viu que havia uma 4ª pessoa ali dentro. Esses 3 homens foram jogados na fornalha porque não quiseram desobedecer a Deus. Talvez você não esteja realmente jogado numa fornalha, mas talvez você se sinta numa situação como esta. Então você tem que fazer a mesma coisa que aqueles 3 fizeram. Eles ficaram o tempo inteiro na presença do Senhor e nenhum mal lhes aconteceu. Tudo o que você precisa fazer é entregar a sua vida ao Senhor nosso Deus. E vamos então para mais outra coisa interessante para você entender. Deus está contigo. Deus é poderoso. Vamos então para outro lugar da Bíblia que o Senhor nosso Deus cuidou daqueles que o amam. Bom, isso aqui todo mundo conhece, né? Quando Daniel foi jogado na cova, e a Bíblia faz questão de dizer que esses leões estavam com muita fome. É isso que a Bíblia diz. E Daniel não ficou 1 hora ou 2 horas. Ele dormiu a noite toda ao lado daqueles leões. E a Bíblia diz que nenhum deles chegaram pertinho dele. Ele não sofreu nada. Vamos ver lá, ó. É Daniel, capítulo 6, versículos do 16 ao 28. Daniel foi acusado de não obedecer a uma das leis ali. E é verdade, ele realmente não obedeceu. Por quê? Porque ele amava somente a Deus. Ele nunca, em toda a vida dele, foi adorar outros deuses. Então, jogaram ele contra os leões. E não aconteceu nada. Assim que passou isso, a própria Bíblia diz que todas aquelas pessoas que foram acusadas contra Daniel foram julgadas no mesmo lugar, na mesma cova em que Daniel esteve, eles foram jogados. E não demorou questão de minutos. Os leões avançaram e mataram e comeram todos eles. Você vê a diferença de quem está com Deus e quem está contra Deus? Estamos no ano de 2025, em um problemão, como os amigos de Daniel enfrentaram, como o próprio Daniel foi jogado aos leões. Talvez figuramente as pessoas fizeram isso com você, ou você mesmo, com o que você fez, às vezes algumas coisas erradas, não importa. O que importa é que Deus pode resolver tudo, desde que você creia. Mais um pouquinho agora, dessa vez no Novo Testamento, é um clássico. Eu acho que você já ouviu falar isso. Estava lá, já presos, bateram neles, jogaram no pior que tinha de ficar ali na cadeia, lá no fundo, lá onde havia frio. Olha, era o pior lugar que tinha. Mas Paulo, Silas estavam reclamando? Não. Ah, Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Olha onde é que eu vim parar. Não. Saulo, Silas estavam louvando
ao Senhor. Ora para você ver. Eles apanharam muito. Foram colocados na cadeia, presos. E mesmo assim, estavam louvando ao Senhor nosso Deus. Eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso permitiu que acontecesse um terremoto e todos eles ficaram livres. Mas se você acha que se Silas, Paulo começassem a reclamar, você acha que aconteceria alguma coisa? Só depende de você para que você vença. Geralmente não é do nosso jeito, é sempre da maneira do Senhor. E Ele fala com você, Ele te ensina. E muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, porque nós estávamos no caminho errado. Por isso que é importante aceitar a Jesus Cristo e obedecer o que a palavra nos ensina. Quando nós reclamamos, quando nós jogamos a toalha, nós estamos falando assim: nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos em Jesus Cristo, vai dar tudo errado, nós já fomos vencidos. É isso. Agora, quando você acredita, e quando você acredita no seu coração, com fé, que as coisas vão dar certo, primeira coisa, não é do jeito que nós queremos. Segunda coisa, não é no tempo que nós queremos, é sempre no tempo do Senhor. E a terceira e última coisa, você nunca estará sozinho quando você, no seu coração, você deixou Jesus entrar. É isso que eu disse para você nesses versículos. Agora você vai ler, vai pensar o que foi escrito ali, e o Espírito Santo vai falar no seu coração que vai dar tudo certo. E para finalizar, eu vou deixar para você aqui agora um versículo muito importante, e eu gostaria que você lesse não só uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, mas que você leia quantas vezes forem necessárias para você guardar no seu coração. Preste atenção nisto, meus irmãos. Se você levar a sério o que eu vou ler agora para você, não sou eu não, mas é o Espírito Santo, a sua vida vai mudar. O seu coração vai mudar. E se hoje você está chorando, se hoje você tem um coração duro, se você está se achando injustiçado, se você até mesmo falou assim que não tem mais jeito para você, olha, se você ler esta palavra aqui, colocar no seu coração e começar a executar isso, a palavra do Senhor vai mudar tudo na sua vida. Preste atenção. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Eu convido você a fazer uma exegese nesse versículo aqui. Só isso. Leia o que é que está escrito, o que é que significa isso e como você pode executar isso na sua vida. Preste atenção. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós. E é isso. Chega de sofrer. Chega de dores. Chega de derrotas. Você precisa conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, depois disso, você vai ser feliz. Certeza que você vai ser muito feliz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.